Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro com o pensamento jurídico, filosófico. E hoje, especialmente hoje, de uma certa maneira, nós vamos relacionar o pensamento jurídico com o político, que já temos feito em muitos dos nossos encontros, mas em especial com a economia. Hoje nós vamos discutir um pouquinho a respeito do pensador John Rawls e a sua ideia de justiça como equidade, ou o seu pensamento relacionado ao direito e à equidade. Nós vamos ter que relacionar esse pensamento com a economia, justamente para que o pensamento de John Rawls não fique apenas no campo moral e filosófico, como muitas das vezes as pessoas não compreendem bem esse pensador, que era um teórico, né, um filósofo político, eminentemente do campo liberal. Embora há uma certa confusão em que muitas das vezes algumas pessoas acusam de John Rawls ser uma espécie de socialista. O que é muito importante frisar e ter em mente que quando nós falamos do pensamento de John Rawls e justamente quando estamos trazendo os aportes da economia ao seu pensamento, à sua ideia do funcionamento das instituições, é muito importante a gente não trazer esse senso comum que é extremamente difundido nas redes sociais e cuja polarização nos últimos anos tem se tornado muito forte, em que as pessoas se acusam e se veem como direita e esquerda, na maioria das vezes sem compreender muito bem esse amplo espectro político e ideológico que diz respeito à direita e todas as suas matizes e também à esquerda, com a dificuldade de relacionar isso com os campos do pensamento, as diversas teorias, o marxismo histórico, a teoria econômica, os modos de produção e por aí afora. A grande importância de conhecermos o pensamento de John Rawls é justamente como o direito e o direito contemporâneo moderno ele se vale, e principalmente nas modernas sociedades democráticas e, diga-se de passagem, capitalistas. Né? A teoria de John Rawls é uma teoria proposta para o funcionamento das sociedades democráticas capitalistas, justamente para que esse capitalismo, na acepção de John Rawls, que foi professor de Harvard, principalmente esse capitalismo caracterizado pela sua ambição liberal, ele promova um funcionamento que corrija determinadas distorções que são próprias, são reconhecidas por ele como, de certa forma, ou naturais, ou herdadas, ou produzidas, mas que existem até pela grande diferença das pessoas. Para iniciar essa nossa aula, eu preciso trazer você justamente para pensar no debate. Quero, antes de mais nada, de trazermos a ideia de John Rawls e o seu pensamento, a partir do seu livro Uma Teoria da Justiça, principalmente fazendo uma pergunta para você. O que você entende por meritocracia? É muito importante você imaginar e pensar nisso, porque é um conceito também mal difundido, mal compreendido. Diga-se de passagem, eu particularmente não tenho problemas com a meritocracia, porque em si mesma, dentro da sua acepção, é uma concepção aquela onde que os indivíduos alçam determinadas posições do espectro social ou conseguem obter ganhos, renda, de maneira conforme as suas habilidades, a sua capacidade, o seu empreendedorismo e justamente a sua intelectualidade. Visto desse ponto, não há nenhum problema com o conceito de meritocracia. Mas agora que você pensou um pouquinho, que você ficou imaginando, e eu espero que você tenha feito uso do seu raciocínio e não baseado em muitas coisas que nós recebemos de redes sociais, quero que você pense comigo. Imagine, principalmente você que é estudante do curso de Direito ou de qualquer outra faculdade, imagine no cargo, na posição, na condição que você almeja estar daqui a 10,
20 anos. Vou colocar 20 anos porque eu gosto de trabalhar com médio e longo prazo, né? Instantaneidade não serve bem a nenhum país, a nenhuma economia, quiçá a alguém que almeja uma sólida carreira profissional. Onde você almeja estar daqui a 20 anos? Imagine no caminho que você tem pela frente. Bom, você já está dentro de uma universidade, já ganhou, por assim dizer, se pudermos materializar esse nosso raciocínio, essa nossa abstração, do ponto de vista de condições, você já ganhou algumas jardas, alguns quilômetros. Se você não precisa trabalhar, se você não precisou trabalhar de 8 às 5 horas da tarde, não ficou atrás de um computador, seja no home office ou seja no trabalho, não precisou dirigir um carro de aplicativo, não precisou acordar de madrugada, pegar ônibus, não sei com quantas pessoas que eu estou falando nessa circunstância, você já ganhou muitas e muitas outras jardas para poder sonhar onde você almeja chegar. Se você tem condição de estudar uma segunda língua, tem condição de, quem sabe, pensar em fortalecer um pouco de inglês ou de espanhol, ou tem recursos, está juntando dinheiro, tem apoio da família para fazer um pequeno intercâmbio, você ganhou enormes quilômetros. Veja bem, eu posso continuar esse raciocínio com você, te perguntando se você precisa ajudar seus pais, se você é arrimo de família, se você já é casado, se você tem filhos para sustentar. Eu posso continuar toda essa discussão e aí talvez você deva estar pensando, professor, você quer me animar a continuar assistindo o restante dessa aula ou você quer que eu pare por aqui? Por favor, fique nessa aula, porque essa aula vai te dar algumas jardas, vai te encorajar e vai te ajudar. Continua comigo, não fica desanimado, não. Mas é para você entender, é para você que está me assistindo, que o conceito de meritocracia ele é usado muito politicamente e muito inadequadamente para justificar uma sociedade, um governo, um Estado que se isenta de corrigir distorções ou de franquear acesso e condições a uma maior parcela da sua população. Isso é o uso inadequado de meritocracia, porque as pessoas não são iguais. As pessoas não têm todas o mesmo recurso, as pessoas não têm todas a mesma capacidade. Muito provavelmente, quando você lê um livro de direito, quando você está lendo um livro de uma filosofia, de um pensador, você pode ter facilidades, você pode ter dificuldades, você pode ter facilidade para dominar uma outra língua, você pode ter, digamos, competências que vão te auxiliar. Mas ainda assim, a posição original na hora da largada, para as pessoas não é a mesma. Existem distorções, existem dificuldades. É pensando talvez nesses aspectos que os artigos que compuseram depois a obra de John Rawls veem muito a contribuir, não apenas para os gestores públicos, para os governantes, para os operadores do direito, mas se inseriu numa longa tradição também do pensamento econômico, de justamente perguntar o que é uma sociedade organizada. O pensamento de John Rawls passa justamente por isso. O que é, como que nós podemos falar que um Estado democrático, uma determinada sociedade, um determinado país que justamente trabalha uma noção de capitalismo, pode se dizer que a sua sociedade é organizada. De acordo com John Rawls, uma sociedade organizada, né, uma sociedade em que as instituições funcionam bem, é aquela sociedade que consegue corrigir distorções. Então, você já deve estar percebendo que a preocupação de John Rawls é justamente no funcionamento das instituições, as instituições jurídicas, mas também as instituições políticas, porque, de certa maneira, o Estado é, ao mesmo tempo, o poder político e o poder jurídico. Na acepção de Rawls, uma sociedade organizada é aquela que consegue, de certa forma, trabalhar eficientemente por meio das suas instituições
para corrigir essas distorções. Então, enquanto eu falava com você, não estava falando de nenhum corpo social, estava falando de você como estudante, das dificuldades que você vai ter, de como que você vai ter que estudar, ler os livros, assistir essas aulas, tirar as suas dúvidas, passar aí 5 anos, depois fazer uma prova da OAB e estudar bastante para pretender ser aprovado no concurso, para pretender ser um excelente operador do direito, um cargo de juiz, ou para integrar, quem sabe, um bem-sucedido escritório de direito, ou qualquer que outra seja a sua função. Veja bem, vamos imaginar, uma sociedade organizada é aquela que essas instituições funcionam bem. Voltando para a sua experiência, talvez você não se viu de modo algum, não, professor, eu estou muito bem, eu tenho todas as condições, eu estou lutando bastante, eu acordo cedo, eu trabalho, eu estou comprando os livros, eu vou conseguir pelo mérito. Claro, e eu acho que esse é o caminho, conseguir pelo mérito. Tá? Foi assim que eu cheguei até aqui, justamente porque tenho uma ascendência humilde. Meu pai era um operário. Mas voltando para a teoria de Rawls e para esta posição inicial dos indivíduos na largada, eu quero usar esse conceito que ele é muito difundido, essa largada, essa posição para você construir a sua carreira e a sua vida. Imagine que, na acepção de Rawls, uma sociedade organizada é aquela que as instituições funcionam para, equanimemente, isso é importante, justiça e equidade, no sentido dessa aplicação. Aqui não se trata de confundir a teoria de Rawls com senso comum qualquer, de esquerda ou de socialista, porque isso nem existe mais. Nós vimos, né, quem ainda não assistiu, acesse lá no canal a aula sobre política, globalização e política internacional. Socialismo está superado, não se trata disso. Essa teoria foi criada dentro dos Estados Unidos, na mais prestigiada universidade. Mas veja bem, uma sociedade organizada é aquela que corrige distorções. Que distorções são essas? Pense bem, numa sociedade tem que haver um equilíbrio entre direitos e deveres. Existem, né, na nossa sociedade, eu pergunto a você, e eu pergunto a você como indivíduo, como cidadão, você se vê uma pessoa com mais direitos ou com mais deveres? Qual é a sua situação no corpo social? Você se vê com privilégios? Existem indivíduos com privilégios. Nós sabemos disso, principalmente na nossa sociedade, né? Então, corrigir quais distorções? Está equilibrado o peso para todos os indivíduos entre direitos e deveres? Algumas pessoas têm mais deveres do que direitos, ou seja, pagam mais impostos, precisam arcar com mais responsabilidades. Outras estão tendo acesso de maneira coletiva e regularizada às condições para que elas possam iniciar na posição inicial de maneira regular, ou seja, distribuir equanimemente esses bens e esse acesso é função de um Estado, é função de uma economia. Olha que isso é um pensamento liberal, né? Olhe que isso é um pensamento liberal, veja que coisa curiosa. Isso é um pensamento difundido principalmente nas cadeiras de economia da Universidade de Harvard. Isso é um pensamento difundido por grandes economistas, nós vamos verificar daqui a pouquinho. Corrigir distorções e garantir a condição do acesso. Uma das formas da gente entender isso justamente é o acesso à educação. Você oferece educação de qualidade e pública. No caso aqui do Brasil, temos saúde oferecida gratuitamente e educação oferecida gratuitamente. No caso da educação, quantos podem acessar uma universidade pública? Não é possível acessar a todos. Então, a correção, de que maneira que se dá? Por meio das instituições que operam o acesso de outros indivíduos às universidades privadas com determinados incentivos. No caso, ProUni,
né? No caso, a ajuda governamental, o financiamento do estudantil, chamado de FIES, são uma. Eu vou citando os exemplos, porque muitas das vezes todos esses mecanismos dos quais o Estado possui, alguns são muito recentes, diga-se de passagem, mas são mecanismos que fazem justamente uma correlação com as teorias de Rawls. Então, uma sociedade organizada é aquela em que instituições corrigem desigualdades. Mas vamos verificar como que isso funciona na prática, né? Nós já verificamos que o conceito de meritocracia não corresponde efetivamente ao papel do Estado dentro de uma acepção da teoria de Rawls. Isso é simples, né? Basta utilizarmos um raciocínio dentro da economia. Vamos imaginar uma situação hipotética. Se eu te disser que uma dada economia, seja do nosso país ou de qualquer outro país, no ano passado cresceu vertiginosamente a, talvez, quem sabe, a um índice de 5% ao ano no aumento do PIB. Ótimo, isso é excelente. A partir de 5% é um crescimento considerado extremamente razoável. Não chega a ser robusto como o crescimento da China, 8, 7, 10, 11, 12%, mas 5% é um grande crescimento. Mas se eu disser que no ano que uma democracia cresceu 5%, a parcela da população mais pobre teve a sua renda aumentada em 20%, considerável. E a parcela dos mais ricos teve o aumento da renda de 50%, o que você diria? Professor, é parecido, mas foi um crescimento muito interessante. Os mais ricos aumentaram em 50%, a parcela mais pobre em 20%, o país cresceu 5%. Do ponto de vista da economia, o que você está tendo nesse grande crescimento é o aumento da concentração de renda. Isso, no médio prazo, tem efeitos danosos. Mais concentração de renda, você tem aumento da desigualdade. A economia não vai funcionar adequadamente, porque nós vamos verificar lá no tópico da economia. Mas, por enquanto, nós vamos aqui verificar o pensamento de John Rawls e como que ele pretende, qual é a proposta para que, efetivamente, uma sociedade seja uma sociedade formada, né, por instituições que realmente conseguem fazer com que as distorções sejam corrigidas, não haja, de modo algum, situações em direitos e deveres não distribuídos adequadamente para a maioria da população e que também não haja distorção de privilégio para alguns ao momento em que há encargo para outros, né? Então, como nós vimos, essa é a proposta de justiça e equidade de John Rawls. Já falamos sobre o que é uma sociedade organizada. É quando essas distorções são corrigidas. E qual é a proposta de Rawls? Diga-se de passagem, nós temos que frisar. John Rawls é um neocontratualista. Você deve se lembrar dos contratualistas clássicos, Hobbes, Locke e Rousseau. Se você não conhece isso, acesse o canal, verifique direitinho lá o que funciona. Aqui, não necessariamente Rawls está totalmente alinhado com esses contratualistas, obviamente, porque há uma diferença enorme de mais de 200 anos. Mas há uma ideia justamente de partir daquela coisa hipotética. Qual é a condição original da sociedade? Né? É justamente por causa disso que John Rawls é considerado um neocontratualista. E, a partir daí, ele começa a traçar a sua proposta para a correção das distorções para que, eminentemente, essa sociedade possa se considerar organizada. A ideia é partir, principalmente, da noção de contrato social, mas justamente aqui, qual é a posição original das partes. Se você viu as aulas sobre contratualismo dos contratualistas clássicos, você sabe que a ideia de contrato social é uma abstração, né? Obviamente, para que você tenha mecanismos de como que o Estado vai funcionar com relação ao direito dos cidadãos,
Aqui, do mesmo modo, John Rawls está pensando hipoteticamente para que a sociedade possa conseguir construir institucionalmente mecanismos, ordenamentos jurídicos, formas pelas quais as instituições e o Estado vai corrigir. É preciso pensar numa determinada posição inicial. E ele o faz justamente a partir de uma metáfora. É uma hipótese, a ideia de uma posição original das partes, como que você está numa hipotética situação de uma construção de um novo pacto. Lembra da pergunta que eu te fiz? Como que você se encontra para galgar a sua carreira profissional aí nos próximos 10, 20 anos? Obviamente, a proposta de Rawls é um pouco mais complexa. A ideia aqui é usar a metáfora do véu da ignorância para eliminar qualquer tentativa de uma pressuposição em função de uma dada condição inata. Deixa eu me explicar melhor. O véu da ignorância é a ideia de partir de uma posição inicial, mas onde, hipoteticamente, ninguém saiba qual papel irá cumprir nessa sociedade do ponto de vista da sua formação inicial. Então, aqui a ideia é a seguinte: você está numa posição inicial, mas está coberto, está por trás desse véu da ignorância. Você não sabe se, no início desse novo pacto, se você será homem ou mulher. Você não sabe se você vai ser negro, branco ou pardo. Você não sabe se vai nascer numa família com boas condições, acesso à educação, cultura e etc. Ou se você vai nascer numa comunidade carente, sem saneamento básico, com uma escola pública extremamente fragilizada. Você não sabe se vai nascer hétero ou homossexual, do ponto de vista da sua orientação sexual. Ora, por que John Rawls coloca isso? Se você sabe que vai nascer branco, você vai, historicamente, construir um pacto em que você seja privilegiado. Isso é próprio da natureza humana. Se você sabe que vai nascer com uma determinada orientação sexual, você vai justamente pensar: essa nova sociedade, esse novo pacto não me interessa, eu não quero saber, eu quero me privilegiar. É aquela ideia que a gente usa na acepção do senso comum: cada um puxa a sardinha para o seu lado. Mas a ideia aqui, se eu quero uma sociedade funcionando institucionalmente de maneira a corrigir distorções, eu preciso eliminar estas pressuposições. Senão, eu não construo uma sociedade organizada, eu não construo um ordenamento jurídico capaz de corrigir distorções. Então, a ideia é: os pactuantes não sabem da sua condição original. E então estão aptos para construir justamente por meio de dois princípios: a atividade, que vai regular o funcionamento dessas instituições. Então, basicamente, o que você tem que guardar da teoria de John Rawls? Qual é a proposta dele para uma sociedade funcionar organizadamente? Bastam dois princípios. Vamos compreendê-los. O primeiro princípio, para os pactuantes nesse momento inicial, é que esta sociedade, estas instituições, vão funcionar a partir do primeiro princípio, que é o princípio da igualdade. Aqui é um princípio regido pelas noções dos direitos de primeira geração. Então, este primeiro princípio ele vai estabelecer as liberdades que precisam ser básicas, ou seja, toda a população, toda a sociedade, todos os pactuantes precisam ter esses direitos básicos de primeira geração garantidos, preservados a qualquer custo. Aqui, então, quais são esses direitos? A liberdade de opinião. Não confunda liberdade de opinião com direito à agressão, ao preconceito e a qualquer forma de violência. Isso é inadmissível. Essa semana agora, nós tivemos
um caso no Reino Unido em que 5 jovens foram condenados à prisão por veicular ideias neonazistas. Então, é preciso ter cautela com o que está sendo aventado em alguns setores da sociedade. Liberdade de opinião é liberdade de qualquer espectro, de qualquer matiz, mas desde que não fira a dignidade do meu contemporâneo, da pessoa que está próxima a mim. Cuidado com isso. A liberdade de crença, isso é fundamental. Toda pessoa tem o direito de crer em qualquer crença religiosa, seja de uma religião de matriz africana, seja evangélico, católico, judeu, indefinido, ainda que essa crença possa parecer absurda, ou o que quer que seja. Essa liberdade, inclusive, deve ser garantida no sentido daquele que afirma não professar nenhuma crença. Agnosticismo, ateísmo seria um grande exemplo. A liberdade política, a liberdade de associação, a liberdade de manifestação, a liberdade de ir e vir, a liberdade do indivíduo se entender dentro da sua identidade de gênero, a sua orientação sexual, etc. Note que nas sociedades democráticas avançadas, em que muitos postulados com relação aos direitos e o reconhecimento da tutela do Estado dos cidadãos que têm orientação sexual diferente, ou mesmo pessoas e indivíduos que não consigam se encaixar binariamente nesses pares construídos, macho ou fêmea, repare que isso é uma conquista que vem da teoria de John Rawls e, obviamente, dos postulados e dos direitos de primeira geração, mas que é muito também recorrente à teoria de John Rawls. Uma vez que estão estabelecidos o princípio da igualdade e todas as liberdades básicas, passa-se para um segundo momento. Passamos para o segundo princípio, o princípio da diferença. Aqui, veja bem, esse princípio vai regular a aplicação do primeiro, porque aqui parte-se da noção de que as desigualdades existem em todas as sociedades. Aqui, muitas das vezes, John Rawls foi criticado, não compreendido, justamente porque ele vai dizer o seguinte: é natural, na acepção dele, que haja, por força das diferenças e das capacidades, é natural haver desigualdades, mas o princípio da diferença vai reconhecê-las e, talvez até numa teoria liberal, reconhecê-las desde que elas existam. Elas só poderão existir, essas desigualdades, ou seja, o indivíduo só poderá ficar rico, milionário, fazer fortuna, desde que a possibilidade que esta sociedade, esse Estado democrático, confere a esse indivíduo a capacidade de empreender, gerar riqueza, produzir riqueza e tornar-se extremamente rico, desde que ele contribua para os mecanismos de equilíbrio das desigualdades, de modo a beneficiar a sociedade. Como é que funciona isso? Qual que é o anseio de John Rawls? Ou seja, sociedade capitalista, economia de cunho liberal, possibilidade para todos os indivíduos empreender. Um indivíduo pode ser um jogador de futebol e ganhar milhões. Um indivíduo pode ser um grande empreendedor de uma startup de economia disruptiva e conseguir, em pouco tempo, gerar cifras estrondosas. Mas ele precisa contribuir para os mecanismos de controle e de correção das desigualdades, né? Esses são os dois princípios, né? O primeiro estabelece o que é básico. Todos os indivíduos precisam ter liberdades. Aí é que entra uma coisa muito curiosa que nós precisamos fazer aqui um registro. A teoria liberal, na sua essência, ela é totalmente concorde com essa acepção de John Rawls do princípio da igualdade e, frequentemente,
pensadores e teóricos liberais, principalmente de países como Reino Unido, Estados Unidos, pessoas que fazem parte da Organização Mundial do Comércio, da OCDE, economistas que trabalham no campo da ONU, por exemplo, eles reforçam que uma sociedade, uma economia só é liberal quando ela dá condições para todos os indivíduos empreender e ter as mesmas condições de empreender. Então, aqui é muito importante porque nós vamos percebendo, e pelo menos todas as vezes que eu converso com os meus alunos, quando nós colocamos a teoria de John Rawls, eu costumo perguntá-lo: vocês conseguem enxergar o Brasil como uma sociedade, tal como na teoria de John Rawls, organizada? As instituições aqui corrigem distorções? Eu quero que você responda essa pergunta você mesmo. Então, os alunos, eles costumam dizer como estamos longe disso, porque aqui no Brasil a gente está discutindo justamente quem é que pode entrar dentro do primeiro princípio. Aqui a gente tem dificuldade de reconhecer direitos de homossexuais, de negros, de pessoas muito pobres, de pessoas que moram em zonas muito deterioradas, em periferias, como nós temos dificuldade para reconhecer o primeiro. E a teoria liberal diz que você tem que dar condições para toda a sociedade empreender. Aquela ideia de Estado mínimo que é defendida por alguns teóricos liberais e economistas é justamente isso. O Estado é mínimo, mas você dá toda a condição para todo mundo empreender. E aí o Estado, na acepção destes teóricos, ele não precisa dar tanto suporte. É o que explica, por exemplo, em alguns casos, obviamente com as devidas proporções, mas, por exemplo, é o que explica você ter um SUS no Reino Unido, o NHS, que foi modelo para o SUS. Eu estou usando a palavra SUS como sistema público de saúde, obviamente, que foi a matriz do sistema público de saúde brasileiro, e os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde. É justamente essa concepção. Lá, a ideia é o Estado não cobrar muitos impostos, mas também não participar muito e dar a todo mundo as determinadas condições. Não faremos aqui a defesa ou não de um ou outro modelo, mas vamos colocar apenas para percebermos as distinções e algumas aplicações que são próprias de modelos econômicos em sociedades democráticas capitalistas. Voltando, então, princípio da igualdade, liberdades básicas garantidas para todos os indivíduos. Não há por que entrar num pacto se você não tiver o mínimo. Então, por isso, lembram do véu da ignorância? Não se imagina a posição para que justamente construa-se uma base comum de direito para todo e qualquer indivíduo. Podemos até colocar aqui o direito de pessoas não nativas que já estejam ali naquele local, que tenham nascido. No caso de imigrantes, que é uma discussão fortemente que está dentro do nosso tempo, vimos isso na aula de política internacional. E depois, a partir do primeiro garantido, vai se trabalhar para que as instituições apliquem o princípio da diferença. Aqui eu preciso entender que há pessoas que não vão ter as mesmas condições para partir, vão precisar da ajuda do Estado para fazer uma faculdade, vão precisar da ajuda do Estado para alguma complementação de renda. Isso foi John Rawls que propôs lá em 1971. Olha só, a gente está discutindo isso aqui em 2020 por causa da pandemia do Covid-19. Complementação de renda. Se você achar que Bolsa Família complementa a renda, agora, complementação de renda já estava proposto por John Rawls em 1971, quando ele lança o livro Uma Teoria da Justiça. Complementação de renda, vamos ver outros modelos. Se é uma família muito pobre, complementa-se a renda, porque corrige desigualdades, promove condições para que, grosso modo, as pessoas tenham um mínimo
para terem condições de empreender e essa sociedade ela atuar distribuindo oportunidades. Lembre bem a palavra, não é distribuir dinheiro, é oportunidades, condições de acesso para pessoas que são diferentes, de modo a produzir aí esses mecanismos de equilíbrio e beneficiar o conjunto da sociedade. Veja bem, se a gente parar por aqui, você já entendeu a teoria de Rawls. Ótimo, excelente. Mas eu fico preocupado se justamente você estiver entendendo a teoria de John Rawls, mas você ficar apenas no campo moral, como algumas vezes alguns detratores do pensamento de John Rawls vai imaginar. Então, veja bem, nós precisamos aqui nesse momento trazer um aporte da economia e verificar como que isso funciona. Verificar como que isso tem funcionado em modernas democracias e como que os princípios de John Rawls, inclusive, foram utilizados, você vai perceber, justamente no caso brasileiro, em algumas conquistas que foram ali asseguradas quando do ordenamento jurídico da construção da Constituição de 1988. Se eu te fizer lembrar agora justamente a ideia de que a educação é um bem universal, dever do Estado é um mecanismo da aplicação do segundo princípio de John Rawls. Se eu te disser que saúde é direito de todos, dever do Estado, deve ser garantido ampla e irrestritamente, é uma conquista da sociedade brasileira. Aliás, bem ou mal, com toda dificuldade, com toda corrupção, o SUS é um mecanismo fantástico, é um modelo trazido de inspiração britânica do NHS, que é um sistema de saúde público com todas as limitações e até abusos, diga-se de passagem, extremamente fantástico, é uma aplicação do segundo princípio. Antes de 1988, uma pessoa só usava os serviços do SUS se trabalhasse e se levasse uma carteira de trabalho e se pudesse comprovar que essa pessoa justamente fosse um contribuinte da Previdência. Isso agora, a partir de 1988, foi garantido. Se você estiver lá nos Estados Unidos, quebrar seu braço, você vai ser atendido irrestritamente em qualquer hospital. Mas, ao final, você vai assinar uma dívida não muito barata. Vai depender dos gastos, mas vai começar por 10, 12, 20, 30, 40 mil, 80 mil dólares e passar o resto da vida pagando. Bom, então, vamos verificar a aplicação com teóricos da economia, extremamente conhecidos, para que a gente possa justamente compreender essas aplicações. Então, vamos verificar aqui. Nós já discutimos um pouquinho justamente de como que nós podemos perceber isso na ideia que nós fizemos rapidamente das distorções da economia. Como é que isso funciona? Como é que a gente pode justamente compreender isso? Vamos pegar aqui o exemplo. Nós vimos aqui nas aplicações da economia. Como você já compreendeu a teoria de John Rawls, né? Qual seria o grande oposto para uma sociedade ser considerada extremamente organizada e com as instituições funcionando? Uma sociedade desigual. Obviamente, uma sociedade que, em vez de produzir mecanismos de controle entre a relação direitos e deveres, privilégios e benefícios, privilégios e responsabilidades, é aquilo que nós conhecemos em boa parte do sistema capitalista, em alguns casos mais ou menos, porque nós temos essas sociedades muito desenvolvidas, nós temos essas sociedades que usaram bem essas teorias, não apenas de John Rawls, mas os achados de grandes pensadores e economistas. Uma sociedade cuja as instituições não funcionam é uma sociedade que produza
desigualdade. E aqui, talvez, em vez da gente perder tempo em discutir desigualdade, trazer um conceito do campo da economia, que é justamente a desigualdade que se progressivamente se alterna ao longo do tempo, ou a desigualdade cumulativa, né? Veja bem, desigualdade, como efeito de uma sociedade não organizada, não é a mesma coisa do que pobreza. Você pode ter sociedades onde há pessoas pobres e essas pessoas tenham condição de se sustentar e essas pessoas tenham acesso à educação, saúde, a estruturas básicas para que elas possam conviver com a sua pobreza e fazer a economia girar. Desigualdade cumulativa é quando você tem menos oportunidades, você tem um aumento progressivo de pessoas muito pobres, de pessoas que perdem o emprego, de pessoas que têm diminuição da renda, ao passo que uma minoria da sociedade tem o oposto, concentração de renda. Como que isso é ruim? Isso afeta a economia e nós vamos verificar por quê. Com concentração de renda, você tem, para uma parcela da sociedade dos mais ricos, a possibilidade de controlar os meios de poder, de se tornar hegemônicas politicamente e de se perpetuarem e justamente impedir a correção da desigualdade. Mas talvez um dos grandes efeitos perversos numa sociedade desigual está justamente no papel da tributação desigual. E aqui eu vou me partir do caso brasileiro, que talvez é o caso que nós conheçamos melhor, mas que talvez vai nos ilustrar justamente de como que essa desigualdade cumulativa ocorre. No caso brasileiro, nós temos uma tributação desigual, primeiro porque justamente nós temos o mesmo tributo dentro do consumo que incide tanto para ricos e pobres. E no caso dos mais ricos, eles vão consumir, obviamente, uma parcela menor desses itens sobre consumos. Então, o que gasta uma família de classe baixa ou até de classe média, né? Presta atenção, classe média. O que gasta uma família de classe média com alimentação, que é uma parte grande da sociedade, muitas das vezes está em 30%. Outros 30% com moradia e outros 15%, 20% com lazer, ou seja, quase não sobra para a maioria das famílias condição de poupança. Então, se o imposto que você paga para consumir transporte, combustível, para consumir alimentação, para consumir moradia, é o mesmo para você que ganha 2, 5, 10 ou 30 mil reais por mês, obviamente, a tributação está sendo desigual, porque o peso para você é maior do que para quem ganha mais do que 25 mil reais. Já os impostos sobre serviços, eles são mais baixos. Aí, obviamente, quem consome serviços não são pessoas das classes baixas. Tá? Qual é o tipo de serviço que você come? Quantas vezes você vai no restaurante? Quais são os canais de TV paga que tem na sua casa? Quantas vezes você vai ao restaurante? Você vai ao teatro? Você vai ao estádio? Serviços são consumidos mais por pessoas mais ricas. E os impostos sobre serviços, serviços sobre saúde, quem tem plano de saúde, por exemplo, são consumidos pelas parcelas mais ricas. Daí que outra desigualdade, outra tributação desigual, outro exemplo, rendimentos financeiros são menos tributados que salários. A tributação é desigual não apenas nos itens de consumo, que são consumidos diferentemente por ricos e pobres, mas a tributação ela é diferente quando se fala de renda, salário, quando se fala de aplicação financeira. Qual a parcela da população brasileira que tem condições de poupar, de investir, seja na poupança, seja na bolsa de valores, seja em qualquer outro tipo de investimento? É uma parcela pequena da sociedade. Quando você paga imposto de renda sobre o salário,
tem a tabela para quem é assalariado, vai de 15 a 27,5. Se você abrir um escritório, você vai pagar entre 11 e 14,5. Mas os rendimentos para se aplicar na Bolsa de Valores, até R$ 20.000 em operações por mês, não tem imposto. Os rendimentos de dividendos, se você aplica naquelas empresas ou em fundos imobiliários, não tem imposto. A desigualdade opera também nessa diferença. Trabalhadores, assalariados, classes baixas e classe média, pagam 15 a 27,5. Pessoas que têm condições de guardar e investir dinheiro pagam menos tributo, uma tributação desigual. Qual seria, então? Aí, veja bem, nós vamos verificar daqui a pouquinho as ideias de Armínio Fraga, mas qual seria, talvez, uma das alternativas? Tributação progressiva. Como que, voltando à teoria de John Rawls, como que a sociedade consegue cumprir aquele segundo princípio? Como que uma sociedade consegue corrigir distorções? Tem dois meios, de acordo com os economistas. Vamos trazer a economia para dentro da nossa discussão. Um deles é o investimento público, você investir nas estruturas, você investir na correção dessas desigualdades, ou você aumentar a tributação. São duas coisas distintas. A primeira depende da capacidade de investimento do Estado. E aí tem essa discussão enorme, se pode ou não pode, quem é contra, quem é a favor, a Bolsa Família, ProUni e assim por diante. Mais uma outra possibilidade é aumentar o imposto ou a reforma tributária ou retirar a desigualdade da nossa sociedade no sistema tributário. Já fizemos a reforma da Previdência. Está parada, por causa da pandemia, a reforma administrativa, que é justamente a questão do funcionalismo público, tamanho do Estado, tamanho desses salários, diminuição de privilégios. Lembra da aplicação do segundo princípio? Correção das desigualdades, das distorções. E a terceira seria a reforma tributária. Então, uma sociedade organizada é uma sociedade que tem instituições que conseguem fazer esse investimento social, transferência de renda. Voltando ao segundo princípio, pode haver, sim, pessoas que tenham condições de empreender, de ficar ricas, de ficar milionárias, fazer grandes investimentos, ter condição de uma pessoa ter muitas e muitas empreendimentos imobiliários, alugar, ganhar dinheiro, montar empresa, mas ele tem que, de alguma forma, participar na correção das desigualdades. Uma sociedade equânime, voltando lá na teoria, é aquela que tem condições de corrigir. Pelo gasto público, ela pode investir em saúde, educação e transporte. Você deve estar achando, John Rawls é muito socialista. Não. Vou te mostrar por quê. Lá no pós-guerra, na Primeira Guerra Mundial, as economias da Europa totalmente destruídas pela guerra, e depois também nas décadas de 70 e início dos anos 80, nas economias avançadas, de acordo com o economista Piketty, esse triplo investimento, esse investimento estrutural, saúde, educação e transporte, promoveu crescimento das economias e correção das desigualdades. Então, para a gente ir finalizando, quais seriam essas propostas? Então, aqui eu vou lembrar do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que escreveu um interessante artigo recente em que ele defende, e ele é um economista liberal, diga-se de passagem. O Estado precisa investir mais na área social e infraestrutura. Acabamos de ver aí atrás exemplos na Europa, exemplo em avançadas democracias e sociedades muito estruturadas. É preciso ter mais recursos. Como? Reforma administrativa. Você tem que diminuir gastos com funcionalismo. Lembra da teoria de Rawls? Como que uma sociedade pode ser organizada se você tem, me perdoe se você concorda, pensões extremamente desiguais.
para uma minoria. Possibilidade de ter auxílio moradia para determinadas carreiras do funcionalismo. Algumas carreiras ganhando 30, 40 mil e uma série de penduricários. Impossível. Né? Uma nação não suporta... O Brasil não tem mais tamanho na sua economia para suportar isso. Mas é difícil fazer, eu concordo. Reforma da Previdência foi feita. Com muita dificuldade, foi aprovada. Mas não atingiu a totalidade da sociedade. Algumas categorias ficaram de fora. E, dentro do que estamos falando, onde atingir mais recursos? Reforma tributária. Outra medida, além dessa reforma tributária, que é corrigir as distorções dos tributos. Ter uma forma mais igual de pessoas pagar tributos de acordo com a sua renda. Proposta: tributar lucros e dividendos para quem investe na Bolsa. Tributar herança, está começando a ficar polêmico. Aqui não tem nada de socialismo, isso é ideias que estão debatidas no campo de economistas e gestores públicos extremamente responsáveis e alinhados com a teoria liberal. Ampliar as alíquotas do imposto de renda, tem proposta de chegar até 35%. Não se assuste. Só a guisa de exemplo, no Reino Unido, paga-se muito imposto, mas o imposto retorna para a sociedade. Imposto sobre grandes fortunas, polêmico. Polêmico porque já tem gente que diz que se houver esse imposto, vai migrar os seus recursos, vai colocar dinheiro em paraísos fiscais. É outro ponto que também merece uma discussão, não é o nosso objetivo. Corrigir distorções e benefícios fiscais. Então, para concluir, eu termino esta aula que juntou direito e economia apenas para ilustrar a teoria de John Rawls, justamente convidando você para pensar em todos esses aspectos que reuniu direito e economia, teoria política e teoria econômica, pensando justamente em distorções históricas que toda sociedade tem e que está sendo, talvez, em muitos países, neste momento, objeto de grandes manifestações que estão trabalhando justamente para repensar o lugar, no exemplo que eu vou citar, da condição das pessoas negras. No caso brasileiro, uma distorção enorme e que talvez precisa ser objeto de discussão, como está sendo nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, na África e num monte de sociedades neste momento. Pense na escravidão. Pense que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. A Inglaterra, que fez uma grande campanha porque percebeu que a escravidão atrasava, percebeu que o escravo não tinha renda, não tinha como comprar os produtos que estavam acessíveis para a Revolução Industrial. A Inglaterra aboliu a escravidão em 1834, o Brasil em 1888, 50 anos depois. Em boa parte desses países, e também no Brasil, quando esses países aboliram a escravidão, os donos e senhores de escravos exigiram uma reparação. Isso ocorreu na França, isso ocorreu na Inglaterra, isso ocorreu inclusive no Haiti, que só conseguiu fazer um acordo de independência com a França se reparasse financeiramente os proprietários de escravos. Há informações que a Inglaterra, até alguns anos atrás, pagava em parcelas essa reparação a descendentes de famílias que eram proprietários de escravos. Qual foi o recurso que foi destinado para corrigir, no caso brasileiro, em exemplo, em questão, os 200 anos de escravidão no Brasil? O que os escravos receberam? Bom, no caso brasileiro, para finalizarmos a nossa aula, em 1888, os escravos foram libertos, eram analfabetos, não tinham casa, foram jogados à própria sorte e foram formando as favelas. Em troca, havia uma política abolicionista, mas também uma política que foi muito fortalecida para trazer
pessoas, trabalhadores dos outros países. Foi a política de imigração que trouxe as levas de imigrantes para o Brasil, que reconhecemos a sua contribuição para o desenvolvimento, principalmente de São Paulo e outros estados mais industrializados. Sem nenhum demérito disso. Mas os negros foram jogados à própria sorte. Foram abandonados nas favelas, não tiveram escola de qualidade, estavam analfabetos e ficaram lá. Imagine, lembre da posição inicial dos indivíduos. Depois de 200 anos explorados, essas pessoas foram entregues à própria sorte, analfabetas. Uma sociedade organizada é aquela que as suas instituições funcionam para corrigir distorções. Então, eu termino essa aula dizendo e chamando você à reflexão. Estamos, como sociedade, longe de ser uma economia liberal. Estamos, como sociedade, longe de sermos uma sociedade organizada. Estamos discutindo, né? Veja bem, talvez você seja um bolsista do ProUni. Quando eu fiz a minha graduação de jornalismo, não existia a bolsa do ProUni. O FIES era muito pequeno, não existiam esses recursos, mas quando foi lançado o FIES e as cotas das universidades, primeiramente foi só para negros, foi corrigido. Foi corrigido o equívoco, existem brancos também pobres. Mas, quando foi lançado o ProUni, um partido político entrou com ação no STF para barrar, para deslegitimar, justamente fundamentado no conceito, ou no falso conceito, ou na falsa aplicação do conceito de meritocracia. Enfim, ainda há muito como sociedade para avançarmos no campo da economia, para corrigir distorções, para corrigir o aumento da desigualdade, porque a desigualdade, o que ela produz? Ela produz concentração de renda e a enorme parcela da sociedade com menos renda não consome. Se você não tem mais consumo, você não tem um funcionamento adequado da sociedade. E o que se falar do investimento em educação, se justamente o Brasil precisa competir com países que estão na vanguarda aí da tecnologia. Enfim, espero que você tenha curtido John Rawls e a sua teoria de justiça como equidade, mas principalmente com uma contribuição da economia para percebermos que quando um determinado governante, seja de esquerda, direita, extrema-direita, o que quer que seja, quando ele fala, e olha que nós estamos ouvindo falar agora, justamente de renda mínima, ele está falando de um conceito que foi inaugurado em 1971 por John Rawls, de complementar renda. E, para finalizar, o nosso país esteve nesse governo e está trabalhando para ser membro da OCDE, um grupo seleto de países que atua dentro da Organização Mundial do Comércio. Nós não fomos ainda, porque a Argentina estava na frente, antecedeu o Brasil, mas há um compromisso dos Estados Unidos em dar o voto para que o Brasil participe, integre a OCDE. Esse mesmo organismo, há poucos dias atrás, emitiu uma nota dizendo que o Brasil precisa aumentar o investimento no programa do Bolsa Família. Então, você vai pensar, Bolsa Família, quem inventou isso? Não foi nem o Lula, não foi nem a FHC, nem PT. Bolsa Família é um nome que é dado a um programa de transferência de renda. Programas de transferência de renda são programas criados pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, sob a tutela de brilhantes economistas que sabem e que reconhecem, por estudos feitos principalmente em países pobres do Sudeste Asiático, que cada $1 que você coloca numa família pobre, esse $1 atrelado à educação e compromisso, essas famílias compram comida de pequenos mercados, esses pequenos mercados empregam
compram equipamentos, compram carros, e se $1 ele chega no final do ano a possibilidade de se tornar 1,4 ou 1,7 dólares na economia. É uma forma de você aumentar o PIB, corrigir distorções e fazer a economia girar. Pense nisso antes de você entrar nesse debate de senso comum aí, de esquerda, direita, de socialismo, capitalismo. Mas nós vamos, na nossa próxima aula aqui, estudar melhor teorias liberais, verificar esses comportamentos e de como que o direito pode justamente operar através de ordenamentos legais, fazer com que as sociedades sejam organizadas, corrijam distorções e possam garantir direitos de primeira geração e acesso e oportunidade para todas as pessoas, para que as economias sejam fortes e as sociedades organizadas e não distorcidas. Espero que você tenha gostado de John Rawls, espero que você também tenha gostado de uma boa e correta teoria econômica. Um grande abraço.